Mas eu não me sinto bom. Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para gravarmos os nossos estudos bíblicos. Você sabe, temos lido a Bíblia e começamos pelo Novo Testamento, um desafio simples em Lagoinha Castelo, um desafio de lermos a Bíblia toda. E começamos pelo Novo Testamento. Começamos lendo um capítulo por dia. Esse é o desafio, você lê um capítulo por dia. E nós, para aprendermos mais em conjunto, fazemos o quê? Deixamos um breve estudo na página do YouTube da Lagoinha Castelo e também no canal da igreja no Spotify. Você pode acessá-los, você pode compartilhá-los, você pode edificar outras pessoas, você pode aprender mais sobre o texto bíblico, como eu também aprendo mais sobre o texto bíblico quando faço os estudos. Você pode distribuir para várias pessoas para que elas possam conhecer mais o caráter de Cristo, o caráter da Escritura. Faça isso, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu like, ative as notificações. Outra coisa, nós sempre temos dado o recado aqui, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura disciplinada, continuada da Escritura. Faça isso por você mesmo, não é uma Bíblia comum, mas que divide a leitura por dias. Então você sempre tem lá um texto do Velho Testamento, um texto do Novo, um texto de Salmos e um texto de Provérbios. Se você ler todos os dias, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. Faça isso por você mesmo. E lembre-se, você pode procurar nos canais digitais da igreja, nós temos estudos todas as segundas, quartas, quintas e domingo. Nós temos a escola dominical de manhã às 8h30 e à tarde às 17h. Mas eu não me sinto bom. Hoje nós vamos ler um texto um pouco maior de Hebreus. Nós falamos ontem sobre a liberdade que temos e o privilégio que temos de poder chegarmos direto ao trono da graça. Nós vamos ler hoje Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 14. A lei, eu estou lendo a NVI, sempre lembrando disso, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso ela consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste? Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade. Ó Deus, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, temos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O texto começa com o autor descrevendo o caráter definitivo de Cristo em comparação com a lei. Nós já repetimos isso aqui e você já percebeu que essa é a temática central do livro de Hebreus. Veja o versículo 1. Nós falamos várias vezes aqui que a aliança do Velho Testamento era uma sombra, era uma prefiguração. Aqui, o autor aos Hebreus, no versículo 1 do capítulo 10, vai afirmar literalmente isso. Ele vai dizer: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. A lei não traz a realidade, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. É o primeiro ponto que eu quero tratar para que fique claro em nossa cabeça. Obedecer à lei não consegue nunca aperfeiçoar os que se aproximam para adorar.
Por isso, quando nós falamos e repetimos que a salvação e a santificação são pela graça de Cristo Jesus, nós queremos dizer que não há nenhum esforço humano de tentativa de obediência à lei que seja capaz de aperfeiçoar quem se aproxima para adorar. E isso não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que está dizendo no versículo 1 do capítulo 10 de Hebreus. O sacrifício de Cristo Jesus é aquele que é capaz de resolver os problemas devidamente. Olha, aqueles que fazem pela lei no esforço, olha que o autor de Hebreus fala no versículo 2, que os adoradores continuam se sentindo culpados diante de Deus, sem noção da plena liberdade. A simples repetição dos sacrifícios mostra que, embora eles fossem ordenados por Deus, eles mostravam ao homem o que ele era, mas não tinham condição de transformar o coração do homem. Veja, se pudesse fazê-lo, olha o que o autor aos Hebreus pergunta no versículo 2. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, se eles pudessem aperfeiçoar, ele termina o versículo 1 dizendo, não sendo capaz de aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, e aí ele vai para o versículo 2 e diz, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Ou seja, se a lei pudesse aperfeiçoar, os sacrifícios não precisariam continuar sendo repetidos vez após vez. E aí ele vai ser direto nos versículos 3 e 4 e vai dizer que o sangue de touros e bodes é somente um lembrete, uma visão de algo melhor que está por vir. Ele vai dizer, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes retire pecado. E a partir daí o autor vai fazer uma citação de Salmos 40, versículos 6 e 7. Os sacrifícios não eram a vontade de Deus. Foram literalmente um tapa-buraco para o pecado do homem. O que Deus sempre desejou foi a obediência do homem, e não sacrifícios. O que Deus sempre desejou e ansiou é um homem obediente, não um homem que repete sacrifícios ou repete ritos. A vontade de Deus é que sejamos obedientes, e não que sejamos religiosos. Por isso, a velha aliança, que destaca uma série de ritos, não é capaz de transformar o coração. Mas Deus deseja obediência e colocou a lei, nós já dissemos aqui que a lei é boa. Então, como solucionar esse problema? Se ninguém consegue cumprir a lei, se ninguém consegue obedecer à lei e Deus demanda obediência, o que fazer e não sacrifícios? O que fazer? Jesus veio e obedeceu à lei completamente. O Filho é aquele que é capaz de obedecer a Deus completamente. O cumprimento da vontade de Deus por Cristo é que nos santifica. Veja o versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, aquela que ele cita o Salmo 46 e 7, e que aqui estão referenciados entre os versículos 5 a 9, por meio do cumprimento da vontade de Cristo, nós somos santificados. Veja o versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O cristão é aperfeiçoado pela perfeita obediência de Cristo. Nós podemos ver referência a isso em Romanos 5, 18 e 19. Eu vou até abrir aqui o livro de Romanos 5, 18 e 19. Querido, você ouve de vez em quando aí barulho de páginas virando, esse tipo de coisa. Nós já falamos aqui, esses áudios não são editados. Esses dias eu estava abrindo um velcro aqui enquanto eu gravava um estudo e eu fiquei ouvindo o barulho do velcro depois no estudo. Peço perdão a você. Romanos 5, 18 e 19 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. É a obediência de Cristo que nos santifica. Não é a nossa obediência que nos santifica. A nossa obediência só é obtida quando nós nos colocamos na total dependência da obediência de Cristo. O versículo 11 seria a supremacia do sacrifício de Cristo é exaltada
tremendamente num contraste entre os sacrifícios do Velho Testamento dos sacerdotes e do Novo Testamento. Olha o versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. Veja o contraste entre o versículo 10 e o versículo 11. No versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, da vontade de Cristo, nós somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, ao passo que, no versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. E o versículo 14 é um contrassenso se nós olharmos do ponto de vista humano. Veja o que ele diz: porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados. Olha que loucura esse versículo. Por meio de um único sacrifício ele tornou perfeito aqueles que estão em processo de perfeição. Em outras palavras, Deus, em Cristo Jesus, nos santificou, nos aperfeiçoou e agora está transformando a nossa vida para que, pela obediência de Cristo, nós também possamos obedecê-lo. Isso não é licença para que nós possamos fazer o que quiser e dizermos assim: então se é o sacrifício de Cristo, eu posso fazer o que quiser. Não, não é verdade. Nós vimos ontem, e o autor aos Hebreus destaca isso, nós vimos no estudo de capítulo 9, que nós temos livre acesso ao Pai e temos negligenciado isso. Nós vimos no capítulo 4 que nós podemos nos achegar ao trono da graça. E nós vimos aqui que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos aproximar de Deus. Deus abriu as portas, nos chama. Por isso eu comecei o estudo de hoje dizendo assim: eu nunca sinto que eu sou bom. Na verdade, nunca sentirá. Nós não somos bons, nós nunca seremos bons, porque o pecado entrou na humanidade e acabou com a nossa comunhão com Deus. Bom, somente um, que é Deus, que fez o que nenhum homem seria capaz de fazer. O fato de não nos sentirmos bons deveria ser lido do ponto de vista racional. Eu não sou bom porque sou pecador. Mas isso não vai trazer a mim uma autocomiseração ou um sentimento de depreciação pessoal. Isso vai trazer em mim a compreensão de que só em Cristo eu posso ser santificado. A gratidão de que só em Cristo eu posso ser santificado. E a busca de Deus, porque só em Cristo eu posso ser santificado. Nós não somos bons, mas Ele é. Que Deus te abençoe.